Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje, após a pausa da semana passada, vamos conversar sobre o capítulo 129 de Chainsaw Man. No capítulo passado, Asa e Denji acabaram passando por uma porta e quando tentaram fugir, foram surpreendidos pela queda. Só que a surpresa maior, na verdade, veio no final do capítulo, com a chegada do Chainsaw Man Fake. Qual será a sua real identidade? Eu tô bem curiosa para descobrir. Mas enfim, se você curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Bom, o capítulo começa com o Chainsaw Man Fake e o Denji, um de frente pro outro. E como eu já havia comentado no último review, a Asa recuperou a consciência e reparou que havia dois Chainsaw Man. O detalhe é que a Asa percebeu que existe um segundo Chainsaw Man, mas eu tenho as minhas dúvidas se o Denji notou isso, porque ele é meio tapado, né? Mas também, logo em seguida, eles foram atacados pelo demônio minhocão e foram arremessados pro lado de fora da porta. Então talvez não tenha dado tempo do Denji fazer a sinapse. Enfim, a Asa bateu a cabeça no chão e percebeu que o Chainsaw Man foi seriamente ferido. A Yoro não queria perder a oportunidade e ordenou que a Asa acabasse com o Chainsaw Man, pois naquele estado ele não conseguiria fazer nada. A Yoro insistiu para Asa matar o Chainsaw Man, porque assim ela teria o seu corpo devolvido e já que ela a odeia tanto, finalmente a Asa poderia se livrar da Yoro. Só que a Asa continuou parada. Então a Yoro percebeu que ela não mataria o Chainsaw Man e ficou confusa. Afinal, na cabeça dela, se o Chainsaw Man morresse, as duas ficariam felizes. A Asa teria o seu corpo devolvido e a Yoro finalmente teria se livrado dele. E ela quer se vingar do Chainsaw Man, pois ele devorou partes do seu corpo e foi o responsável pelo enfraquecimento dela. E não bastasse isso, ele também devorou o demônio da Segunda Guerra Mundial e o demônio das armas nucleares. Mas enfim, a Yoro se irritou com a Asa porque ela nunca faz o que ela manda e, na real, só faz o contrário do que ela fala. E nisso, a Asa pegou uma pedra e cortou a sua própria mão para que o Chainsaw Man bebesse o seu sangue e conseguisse se recuperar. Só que isso deixou a Yoro ainda mais irritada. Não bastasse a Asa não ter feito o que ela mandou, ela ainda resolveu salvar o seu inimigo. Mas ela não entende que a Asa estava retribuindo o favor. Ela estava salvando o Chainsaw Man assim como ele havia salvado. O Chainsaw Man poderia ter 500 defeitos, mas a Asa não iria virar as costas ou atacá-lo no momento em que era ele quem mais precisava de ajuda. E ela sabia que eles ainda não estavam seguros e livres do perigo. Então a Asa também precisava dele. Mas não era só isso. Ele também fez a Asa enxergar uma nova perspectiva de vida. Se o Chainsaw Man, que era um imbecil, tinha o direito de viver, então ela também tinha esse direito. E essa fala da Asa, de alguma forma, me lembrou o Eu Quero Viver da Robin. Eu acho que essa nem foi a intenção do Fujimoto, mas eu acabei lembrando disso porque ambas queriam morrer. Afinal, elas não tinham mais ninguém, elas confiaram nas pessoas e foram traídas. Até que, em razão das circunstâncias, elas se deram conta de que, na verdade, elas não queriam morrer, mas sim viver. No caso da Asa, a sua motivação foi o Chainsaw Man, que é um cara fútil e quer viver porque ele quer macetar. Então o Denji meio que motivou a Asa ao contrário. Mas o que importa é que isso funcionou e agora ela quer viver e vai lutar para sobreviver. E isso é muito importante porque agora ela e o Chainsaw Man estão em sintonia. Antes, o Denji queria salvar a Asa, mas ela queria morrer e recusou a ajuda dele. Mas agora, os dois vão lutar juntos porque eles querem viver. Enfim, a Yoro estava tão puta com a Asa que nem percebeu que estava em perigo. E quando elas estavam prestes a serem atacadas, Asa puxou o fio no peito do Denji e gritou: "Me salve, Chainsaw Man!" Eu não queria falar nada,
Mas eu acho que a Asa vai terminar esse arco apaixonada pelo Chainsaw Man. Ou seja, ela vai ter a proeza de se apaixonar 2 vezes pela mesma pessoa. Escreve o que eu tô dizendo, galera. O chip é real. Enfim, o demônio não teve sucesso em atacar a Asa porque o Chainsaw Man conseguiu se regenerar e tirou a Asa dali. E nisso, começou uma perseguição implacável do Minhocão com seus tentáculos versus o Chainsaw Man e a Asa, sendo que o Minhocão possui uma força considerável e estava destruindo tudo ao redor. Aliás, eu não sei se vocês repararam, mas esse demônio Minhocão é o mesmo que atacou o Denji e a Asa no último capítulo, do lado de dentro da porta, e é o mesmo que saiu de uma das portas do capítulo 124. Eu acho que esse bicho é tipo um mascote da queda, sabe? Enfim, o Chainsaw Man estava com dificuldades de fugir do Minhocão com a Asa e tinha dúvida se conseguiria salvá-la. Afinal, o demônio era muito rápido e muito destrutivo. E o Denji, por sua vez, já foi ferido gravemente várias vezes em pouco tempo. Então, por mais que ele consiga se regenerar quando ingere sangue, ele já não tem mais a mesma estamina que tinha antes. Mas mesmo assim, o Denji estava fazendo tudo que estava a seu alcance para salvar a Asa. Só que ele estava exausto e não conseguiria continuar fugindo do demônio por muito tempo. E aí, a Asa teve uma ideia brilhante e pediu ao Chainsaw Man para roubar uma moto. Só que quando ele viu que quem estava pilotando a moto era uma mulher, ele falou: "Você tá maluca? Eu não vou roubar a moto de uma mulher." Bom, já que era assim, então a Asa pediu pro Chainsaw Man roubar a moto de um homem. E aí, imediatamente, o Denji deu uma bicuda na moto e o motorista saiu voando. Mano, eu rachei muito nessa hora. Tipo, pro Denji, roubar não é o problema. O errado é roubar moto de uma mulher. Já roubar moto de um homem, aí de boa, né? E vamos ignorar que há poucos capítulos ele arranjou treta com a Queda porque ela roubou maçãs, né? Mas enfim. O motorista da moto não entendeu bosta nenhuma, mas o Chainsaw Man explicou que a culpa não era dele, mas sim da garota atrás dele. Afinal, foi ela que lhe pediu para roubar a moto. Só que havia um detalhe. O Denji não fazia a menor ideia de como dirigir aquilo. E nisso, a Asa, que é muito esperta e tem um pensamento muito rápido, gritou: "Super Chainsaw Man Bike!" E com isso, a moto se transformou e ganhou uma motosserra gigantesca entre as rodas. Mano, isso foi muito irado. Aliás, esse painel me lembrou o clima do Sharknado, que é uma das minhas cenas preferidas da parte 1. E eu tô muito ansiosa pra ver isso no anime, seja lá quando sair a segunda temporada. Um detalhe é que assim como a Asa se sentiu culpada quando comprou o aquário e acabou o transformando em arma, e essa culpa foi o que tornou a lança de aquário uma arma forte, me parece que a Asa também sentiu culpa de pedir ao Chainsaw Man para roubar a moto. Até porque a Asa é muito certinha e ela sabe que roubar motos é algo errado. E ela sente culpa por tudo de errado que ela faz. E dessa vez, ela induziu o Chainsaw Man a cometer um crime. Então talvez esse sentimento de culpa da Asa torne essa moto de Chainsaw Man uma arma forte. Ou pelo menos rápida o suficiente para eles escaparem dali. E como ela tem serra, quando o demônio atacou os dois, ele foi fatiado. Então essa moto Megazord é bem versátil. E tem um detalhe que muita gente não percebeu, mas se o Denji não for tapado, o que é improvável, ele vai notar que a moto virou uma motosserra depois que a Asa gritou Super Chainsaw Man Bike. E uma pessoa normal perceberia que algo errado não tá certo e, no mínimo, iria questionar como ela conseguiu fazer isso. Porém, o Denji é tapado e existe uma chance grande dele nem se ligar nisso. Enfim, o pior é que semana que vem não teremos capítulo novo, de novo. Então, vamos continuar sem saber quem é o Chainsaw Man Fake por mais 2 semanas. Aliás, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo ou quiserem que eu comente alguma teoria, deixe um comentário aqui embaixo, ok?
E se você está curtindo o vídeo, dá uma conferida se você já deu like e já se inscreveu caso ainda não seja inscrito. E ative as notificações, porque senão o YouTube não avisa quando sair vídeo novo. E mesmo assim, às vezes o YouTube não notifica. Inclusive, algumas pessoas me avisaram que não receberam notificação do vídeo da semana passada. Mas beleza. Bom, eu acredito que o Denji e a Asa estão próximos de descobrir a identidade secreta um do outro. Tudo bem que o Fujimoto pode nos trollar mais uma vez, no entanto, se o Denji não for tapado, ele pode ao menos perceber que a moto só se transformou por causa da Asa. E o detalhe é que a Yoro, por ser um demônio, tem um bom olfato. Então será que ela já não poderia ter percebido que o cheiro do Denji e o cheiro do Chainsaw Man é o mesmo? Talvez esse seja o caminho para a Asa descobrir que o Denji é o Chainsaw Man. Mas eu acho que em algum momento o Denji vai falar o nome da Asa e ela vai ficar tipo: What the fuck? Como é que você sabe o meu nome? E tadá! Eu sou o Denji, o verdadeiro Chainsaw Man. E fim do capítulo. Mas ignorando essa fanfic que eu criei, eu mal posso esperar pra ver a reação da Asa quando ela souber a verdade. Eu já comentei isso algumas vezes, mas Asa e Yoro estão num dilema, porque a Asa gosta do Denji e o Chainsaw Man já a salvou várias vezes, enquanto a Yoro ainda quer matar o Chainsaw Man. Apesar de elas terem interesses inconciliáveis, elas vão ter que encontrar um meio termo. Eu até já tinha comentado sobre isso há alguns meses, quando eu trouxe a teoria de que a Asa e a Yoro podem ser dissociadas uma da outra. E de certa forma, isso já aconteceu quando a Kiga prendeu a Asa dentro do aquário e a separou momentaneamente da Yoro. A dissociação seria uma solução, mas eu penso que o sentimento da Asa pelo Denji vai acabar influenciando a Yoro, já que elas compartilham o mesmo cérebro. De qualquer modo, elas vão precisar encontrar um jeito de resolver esse impasse, né? Bom, algumas pessoas podem estar se perguntando: cadê o Chainsaw Man fake? Por que ele não apareceu para ajudar o Denji e a Asa se ele aparenta ser um aliado? O que eu acho que aconteceu com o fake é que ele ficou para trás para lutar contra a queda, ou pelo menos para detê-la por um tempo, enquanto o Denji foge com a Asa. Até porque a queda se regenera muito rápido, né? Eu sinceramente não sei por quanto tempo o fake vai conseguir lutar contra ela, mas ele parece ser até fortinho, visto que ele conseguiu fatiar um demônio primordial. Mas tem um detalhe: não sabemos se a origem dos poderes dele veio de um contrato com um demônio. E nesse caso, ele poderia, em tese, se regenerar se receber sangue, caso seja um híbrido como o Denji. Contudo, se o fake foi fabricado artificialmente, ou seja, se ele for um humano normal que recebeu os poderes por uma via artificial, talvez ele não possua essa habilidade de regeneração. Então, se ele for ferido na luta contra a queda, em tese, pode dar ruim para ele. Mas que história é essa de Chainsaw Man artificial? Bom, eu trouxe essa teoria na semana passada, naquele vídeo que várias pessoas não receberam a notificação. Mas basicamente, a segurança pública pode ter alguma ligação com o Chainsaw Man fake. Bom, sabemos que o Denji não trabalha mais para a segurança pública, por algum motivo que a gente desconhece, e que o Yoshida proibiu o Denji de revelar que é o Chainsaw Man. E o motivo disso pode estar relacionado com o surgimento do Chainsaw Man fake. Mas eu já expliquei essa teoria no vídeo da semana passada. E nesse vídeo eu também atualizei a teoria sobre a real identidade do fake. Eu acho que os principais suspeitos são o Seigi e o Iseumi. Mas você já sabia que Seigi é pronunciado como justiça em japonês? É meio suspeito isso, né? Bom, essas e outras teorias estão nesse vídeo, então não deixe de conferir, viu? E um último comentário, relembrando mais uma vez aquela arte do Fujimoto, que pode ser uma dica de que o Chainsaw Man será transformado em arma. A Yoro já tentou fazer isso e não conseguiu, e o possível motivo disso é que o Denji é um híbrido. Mas vocês já pensaram
que todo esse tempo a gente pode ter interpretado errado essa ilustração e, na verdade, quem será transformado em arma é o Chainsaw Man fake, lancei a ideia e saí correndo. Enfim, o que você achou desse capítulo e qual é a sua expectativa para o próximo? Comenta aí! E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!